Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Dom João Batista, sacerdote católico da Ordem de São Bento. Vou interromper um pouquinho a ordem lógica dos vídeos sobre Dois Amores, Duas Cidades. É um assunto que faz parte, mas não na sequência que estávamos seguindo. Vamos comentar hoje um ato do amor de si mesmo sobre todas as coisas. Infelizmente, ato feito pelo nosso Papa Francisco. Trata-se da encíclica Fratelli Tutti. Muitos se escandalizam pelas palavras do Papa nessa encíclica e deveriam realmente se escandalizar. No entanto, é triste de ver que essas pessoas não se escandalizaram com os papas conciliares anteriores e com as palavras do Vaticano II, porque o nosso Papa Francisco nada mais faz do que falar claramente e agir também claramente de acordo com os ensinamentos do Concílio Vaticano II, que foram também o que fizeram os outros papas conciliares, no entanto, com mais sutileza, com uma doutrina mais nebulosa, mas é a mesma coisa, Já comentamos um pouco isso nos vídeos anteriores, né? Então, dois pontos de modo especial gostaria de ressaltar nessa encíclica. A questão da fé e da fraternidade. Vejamos que nosso Papa diz nessa encíclica sobre a fé. Sonhemos com uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta terra que nos alberga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. É triste dizer que ele chama cada um com a sua fé, com a riqueza da sua fé. É importante nós termos bem claro na nossa cabeça o que significa a palavra fé, segundo o significado dado pela Santa Igreja, que é o significado que Deus quer que tenhamos, e que deveria ser o significado dado pelo Papa, né? Que é o representante do nosso Senhor Jesus Cristo na Terra e, portanto, deveria ser o fiel transmissor da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo na Terra. Então, o que significa a fé? Já vimos no vídeo anterior sobre esse tema, no vídeo 4, se quiserem depois consultar. Mas vamos repetir. A fé é uma virtude sobrenatural, infundida por Deus em nossas almas, ordinariamente através do sacramento do batismo. A exceção quando a pessoa tem o batismo de desejo ou batismo de sangue, recebe também. Mas ordinariamente através do sacramento do batismo. E depois do batismo, se tivermos a infelicidade de perdermos a graça santificante, quando readquirirmos a graça santificante, ordinariamente também através do sacramento da confissão, pode haver casos também extraordinários, em que nós recuperemos a graça santificante por um ato perfeito de amor de Deus, contrição perfeita. Então, recuperamos também a graça santificante. E recuperando a graça santificante, recuperamos a virtude sobrenatural infusa da fé. Então, a fé, ela se exerce com atos inteligentes. Então, a criança que é batizada já tem a virtude da fé, mas só vai poder fazer atos de fé
quando tiver uso da inteligência. Muito bem. Mas o que consiste a fé? A fé consiste numa virtude com a qual nós submetemos a nossa inteligência a doutrinas, dados revelados por Deus. Então, a nossa inteligência não compreende, mas aceita como verdades, porque Deus revelou. Então, a fé está fundamentada na autoridade de Deus revelante, aquele que revela. E a fé tem a total segurança da verdade dessas doutrinas reveladas, porque Deus é santíssimo. Ele não pode se enganar. E também, por ser santíssimo, ele não pode mentir. Então, não pode enganar-nos. Então, a fé tem sua base na inteligência. E é a submissão dessa mesma inteligência a essas verdades que vêm de fora, reveladas por Deus, através de sua igreja, através dos homens encarregados de transmitirem essa revelação, que são o Papa e os bispos, sob a dependência dos bispos, os sacerdotes e todos que podem e devem transmitir essa doutrina. Também as pessoas recebem a revelação através dessas pessoas, ou seja, os pais, os catequistas, ou mesmo um amigo que diz para o seu amigo o que Deus revelou. Se seu amigo ignorava, passou a conhecer, ele passou a conhecer a revelação divina através do seu amigo, no caso, né? De um outro qualquer. Então, por isso que São Paulo diz, a fé vem pelo ouvido. Não é que nós ouvimos a Deus diretamente, mas ouvimos a doutrina de Deus através de um outro homem. Deus quis assim. Deus quis assim. Deus poderia revelar-se diretamente a cada um de nós, mas Ele não quis. Ele quis que nós dependêssemos uns dos outros. Nós somos seres sociais, o homem é um ser social. Deus gosta de agir através da natureza que Ele criou. Ele criou o homem social, Ele quer que os homens dependam uns dos outros. E até mesmo na transmissão de sua revelação. Muito bem. Vimos também que os modernistas negam essa verdade de que a fé ela deve se submeter a algo que vem de fora. E eles dizem que a fé é um sentimento religioso. Está errado, condenado, é um erro grave. E também vimos que essa doutrina errada dos liberais, modernistas, novos teólogos, foi consagrada no Vaticano II. O Vaticano II assumiu essa doutrina. E vimos também que os papas, desde João XXIII até hoje, são chamados papas conciliares, cuja doutrina está de acordo com o Concílio Vaticano II, por isso conciliares. E, como eu dizia no começo, esses papas conciliares tinham essa doutrina, mas muitas vezes não exprimiam claramente essa doutrina. E o nosso Papa Francisco, ele é muito sincero, ele fala muito claramente. Então, nessa encíclica, essas palavras que eu citei, ele fala claramente. Fala da sua fé, cada um com a sua fé, ou seja, cada um com o seu sentimento religioso. Aí o católico teria a sua fé, o protestante teria a sua fé, o budista teria a sua fé,
o judeu teria a sua fé, o muçulmano teria a sua fé, o hindu teria a sua fé, etc. Seria uma fé legítima, porque brotaria do seu sentimento religioso. Então ele quer, o Papa quer unir todos os homens, baseado nessa diversidade de fés, de convicções. O que é grave, né? Porque nós vimos também, creio que já vimos, sobre a questão da unidade da igreja, né? A igreja é una, e uma das características que fazem parte da unidade é a unidade de fé, justamente. A igreja ensina sempre, para sabermos o que é uma doutrina católica, é aquela doutrina que foi ensinada sempre, a mesma, sempre, em todos os lugares. Então, tempo, espaço e número, e por todos. Né? Então, aí a unidade. E a partir do momento que se fala em riqueza da fé de cada um, de suas convicções, está aí a multiplicidade. Então, contradição, e o nosso Papa diz, não, está tudo bem. Vamos unir-nos, apesar da contradição. Por quê? Certamente, por causa disso. Que para eles, fé é uma coisa subjetiva. Que brota do coração do homem. Sentimento religioso. Erro grave, muito grave. Outro ponto grave é a noção de fraternidade. A Igreja resume a sua doutrina no catecismo. Os grandes catecismos da Igreja são o Catecismo de Trento e o Catecismo de São Pio X. E no Catecismo de São Pio X pergunta: por que chamamos a Deus de Pai? Primeiro, porque na Santíssima Trindade Deus é Pai, Pai do Filho, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Segundo, porque Ele é Criador, nosso Criador. Somos suas criaturas. A criatura depende muito mais de um pai natural. O pai dá o corpo, participa da formação do corpo, né? E tem uma potência que Deus deu, etc. Mas não dá alma, por exemplo, que é a parte principal do homem. Mas é pai, é o verdadeiro pai. Mas Deus, que nos tirou do nada, tira a nossa alma do nada, tirou o primeiro corpo do homem e da mulher, do homem, principalmente, do nada. E essa possibilidade dos homens se propagarem também vem de Deus. Então Deus é o Criador de cada um dos homens. Ora, o Criador é muito mais que um simples pai. Então é um pai, muito mais pai. O Criador é muito mais pai. Depois, não só Ele nos tirou do nada, mas Ele nos sustenta na existência. A cada instante nosso é sustentado pelo poder de Deus. Nós dependemos inteiramente, absolutamente de Deus, a cada instante. Então, é um pai muito mais pai do que qualquer pai. Muito bem, então somos todos filhos de Deus enquanto criaturas e, portanto, todos somos irmãos enquanto criaturas, enquanto temos a mesma natureza humana. Somos irmãos, é verdade. Mas lembrar que essa irmandade, essa fraternidade está fundada na natureza humana. No entanto, cremos que vimos também que Deus quis elevar o homem à ordem sobrenatural, gratuitamente, sem nenhuma necessidade, sem nenhuma exigência da natureza humana. E desde o princípio, desde o momento da criação do primeiro homem, Deus já o criou na graça santificante, elevado à ordem sobrenatural. E então Deus quis, desde o começo, adotar o homem como filho adotivo. A graça santificante nos faz participar da natureza divina. Portanto, nós somos filhos de Deus enquanto participamos de sua natureza. É uma participação
por assim dizer, adotiva, porque não é como nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é homem e é Deus. Ele é Deus. Nós não somos deuses, nós participamos da natureza divina. Então, Deus é filho natural de Deus. Desculpe, Jesus Cristo é filho natural de Deus, porque Jesus Cristo é Deus, é o Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Mas nós não somos deuses. Nós não somos filhos naturais de Deus, somos filhos adotivos. Mas somos filhos adotivos na medida em que estamos na graça santificante, ou seja, na medida que estamos elevados à ordem sobrenatural. Muito bem. Adão perdeu essa ordem sobrenatural, perdeu a graça. Nosso Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, restituiu-nos a graça. Mas não a todos os homens, mas só aqueles que recebem os méritos, a aplicação dos méritos da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa graça santificante, que nos torna filhos adotivos de Deus, nos torna também irmãos, mas só aqueles que justamente participam da vida divina. É a irmandade sobrenatural. Filhos de Deus adotivos. Filhos adotivos de Deus. E isso nos torna irmãos. Ora, essa é a missão da igreja, de transmitir aos homens a graça santificante, dar aos homens a participação da vida divina, através dos sacramentos, através da missa, através da doutrina também. A doutrina vai fazer com que nós permaneçamos na graça. Então, o Papa vem falar aos homens, chamar aos homens à união, fundados na fraternidade simplesmente humana. Não é isso, não é essa a missão da igreja. Essa fraternidade simplesmente humana não salva ninguém. Não basta para ir para o céu, que é a finalidade do homem. Deus quis que o homem tivesse como finalidade o céu. E se não for para o céu, vai para o inferno. Porque ele deu esse presente da graça e o homem não tem direito de recusá-la. O homem não tem direito. Eu não quero ir para o céu. Eu quero viver uma vida simplesmente humana, sem saber da ordem sobrenatural. O homem não tem esse direito. Deus quis assim e o homem tem que se submeter. É o maior bem que Deus podia nos dar. E mesmo se não fosse, Ele quer, nós somos suas criaturas. Então nós não temos o direito de recusar isso. Então, se recusamos, nós somos réus de um castigo eterno. A nossa finalidade não é o inferno, a nossa finalidade é o céu. E a missão da igreja, justamente, é conduzir os homens para o céu. Então, não é unir os homens numa fraternidade simplesmente humana, é unir os homens numa fraternidade sobrenatural, é fazer com que todos os homens sejam irmãos por causa da filiação divina adotiva, ou seja, participando da vida divina pela graça santificante. E para isso precisa, normalmente, da doutrina correta, da fé correta, da submissão da nossa inteligência ao que Deus revelou. Deus também quis revelar e quer que nós aceitemos o que Ele revelou. Não podemos recusar o que Ele revelou. Assim como não podemos recusar a ordem sobrenatural que Ele quis nos dar, não podemos recusar a doutrina que Ele quis nos dar também. E por isso, cada um com a sua fé, cada um com a sua convicção, não. Isso é uma revolta contra Deus. É uma rejeição do que Deus nos deu, da doutrina. Então a fé é essa, a submissão a essa doutrina. E se não há essa submissão, não é fé, na verdade. Pode se chamar por extensão, mas o significado preciso da palavra fé, não é fé. Essas convicções de verdades ou de erros que não são revelados. Não é a submissão da nossa inteligência às verdades reveladas por Deus. Então está aí a gravidade dessa doutrina, dessa encíclica Fratelli Tutti,
mas que é bom frisar que nada mais é do que a doutrina do Vaticano II. É a doutrina dos papas anteriores, também conciliares. Mas um mal, Deus só permite o mal para tirar um bem maior. Então, esperamos que isso abra os olhos de muitos, né? Não só para o erro em que caminha o nosso Papa Francisco, mas o erro em que caminharam todos os papas conciliares e o erro em que esteve o Vaticano II, o Concílio Vaticano II, os documentos do Vaticano II. São fundados nessa ideia do humanismo, antropocentrismo, desse amor de si mesmo sobre todas as coisas, que se opõe radicalmente ao amor de Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro e maior mandamento, através do qual, somente através do qual, podemos nos salvar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.